vocês abrissem comigo lá no livro de Romanos. Nós vamos ler apenas 2 versículos. Seria 12, Romanos 12, 1 e 2. Eu acredito que também aparece aí na sua tela. Glória a Deus, que bom que você veio. Está friozinho, né? Mas é bom estarmos juntos na casa do Senhor. A palavra do Senhor diz assim: portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus por causa de tudo que Ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Amém? Fechamos os nossos olhos e oramos mais uma vez. Pai, mais uma vez glorificamos, exaltamos e bendizemos o Teu santo nome. É bom realmente estarmos em Tua casa, é bom estarmos neste ambiente. A Tua palavra fale conosco. Nós já tivemos, ó Deus, a oportunidade de louvarmos, engrandecermos através dos louvores, e nós temos visto a manifestação do Teu poder neste lugar. Fala conosco, Senhor, revela do Teu amor, da Tua graça. Nada de mim, tudo do Senhor, tudo para a glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Vocês podem se assentar em nome do Senhor Jesus. Todas as vezes que nós enfrentamos, as nossas batalhas, as nossas lutas, as adversidades que assolam o nosso coração, todas as vezes que nós nos encontramos em uma situação difícil, seja ela lutas internas ou externas, sempre, em alguns casos, fazemos alguns tipos de pergunta. Por que eu estou enfrentando isso? Por que eu estou enfrentando aquilo? Senhor, por que está permitindo isso? Eu mesmo, em algumas situações da minha vida, eu lembro que em 2011, passando uma situação muito complicada, algo bem terrível, eu falei: Deus, não estou entendendo, eu procuro estar na Tua presença, procuro andar na Tua presença, e de repente tudo isso o Senhor está permitindo, mas Deus é um Deus de resposta, amém? Clame a mim, responder-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. Toda vez que você clamar, toda vez que você perguntar, pode ter certeza que Deus vai te responder. Às vezes não vai te responder na hora, mas Ele vai te responder de alguma forma, de alguma maneira, Ele vai te responder. A verdade é que todas as vezes que enfrentamos algum tipo de adversidade, isso não é para abater você ou deixar você prostrado, mas é para lapidar você e você entender que tudo que você passa ou enfrenta, seja as lutas, as adversidades, é para te levar um pouquinho mais perto do Senhor Deus. Deus tem um propósito maior na sua vida. E falando, nós estamos num tempo nessa reunião de quarta-feira, reunião de encontro de fé, as grandes perguntas da fé, Uma das nossas perguntas, e o que foi colocado para mim é: como saber a vontade de Deus? Como saber a vontade de Deus? Todas as vezes que nos colocamos diante de Deus, todas as vezes que nos colocamos perante o Senhor, você vai conhecer a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, porque Deus, Ele quer que você chegue mais perto dEle e o conheça Ele com muito mais intimidade, em nome do Senhor Jesus. Amém? E quando nós lemos o texto que acabamos de ler aqui, nós vamos aprender um pouquinho da palavra do Senhor, porque Romanos 12, 1 e 2, ele é um dos textos bem importantes do Novo Testamento, sobre a vida cristã. Depois de explicar a graça, a salvação, a justificação, nos capítulos anteriores, Paulo ele mostra como essa verdade deve transformar a nossa maneira de viver. Nós passamos a adotar um estilo de vida, uma vida vivida não nos padrões mundanos, e sim nos padrões de Cristo.
os padrões da palavra de Deus é uma nova vida. Se algo é novo, eu entendo que o velho não pode ter espaço, nem na minha mente, nem no meu coração. Ele não tem espaço para a nossa vida com Deus. A partir desta nova vida, devemos ser um cristão de verdade. Viver como um pequeno Cristo. Cristão, um pequeno Cristo, em todas as áreas da nossa vida. Pensar como Cristo, viver como Cristo viveu, pois a palavra do Senhor diz: se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. A Bíblia diz que Ele morreu por todos nós, para que os que recebem sua nova vida não vivam mais para si mesmo, mas para Cristo, que morreu e ressuscitou por eles. Logo, todo aquele que está em Cristo se torna uma nova criação. A vida velha acabou e uma nova vida Ele dá início. As coisas velhas ficam para trás, o velho fica para trás, ele precisa sair para você viver o novo de Deus, para você viver esta nova vida. Amém? E quando olhamos aqui, portanto, irmãos, este portanto, ele aponta para aquilo que Cristo fez por nós lá na cruz do Calvário. Deus já fez. A palavra do Senhor diz que por causa de tudo que Ele fez por vocês, pelas misericórdias do Senhor, pelas compaixões do Senhor, Deus, Ele nos ama, querido. Amém? Ele nos amou e Ele continua nos amando, porque a palavra diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê, mas tenha a vida eterna. Deus envia seu Filho ao mundo, não é para condenar o mundo, mas para salvá-lo, para que o mundo fosse salvo por meio dele. Há salvação para a minha vida, há salvação para a sua vida, através do Senhor Jesus. O que Cristo fez? Cristo, Ele foi obediente. Cristo, Ele foi obediente. A obediência não é um meio de conquistar a salvação, mas uma resposta de gratidão. Eu obedeço a Cristo, porque Cristo foi obediente. E eu sou uma nova criatura. Por eu ser uma nova criatura, eu vivo para agradar a Deus. A obediência é reconhecer o que Ele fez por mim lá na cruz do Calvário. Filipenses diz: quando veio em forma humana, humilhou-se a si mesmo. Ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso que eu obedeço. Jesus entregou sua vida pelos nossos pecados. Jesus entregou sua vida por nossos pecados, a fim de nos resgatar deste mundo mau, conforme Deus, o nosso Pai, havia planejado. Existe um plano de salvação para a minha vida e para a sua vida. Paulo, quando ele diz assim: rogo-vos, eu suplico, eu imploro, dedique-se na entrega do corpo. Em outras palavras, pelo amor de Deus, tenham temor a Deus. A palavra do Senhor diz assim: tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquem-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Como eu apresento o meu corpo a Deus? Entregue o seu corpo a Deus. E significa consagrar toda a vida ao Senhor. Mente, palavras, ações, relacionamento, decisões, tudo que eu faço, eu preciso fazer para a glória do nome do meu Deus. A Bíblia diz: ame ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a tua mente,
de todas as suas forças. E quando eu entrego o meu corpo ao Senhor, eu não posso entregar, querido, apenas uma parte ao Deus. Eu não tenho como entregar parte do meu corpo. Eu vou entregar só a minha mão no altar do Senhor. Eu vou entregar só o meu pé. Eu vou entregar só a minha... Não posso. Eu tenho que me colocar de forma inteira, de forma completa, para que a ação do Senhor venha sobre a minha vida e mude a minha maneira de viver, mude a minha maneira de pensar, mude os meus atos, minhas atitudes. Nós atendemos muitas pessoas, orientamos muitas pessoas, e quando elas estão passando este momento de crise, essa situação adversa, os problemas, sempre vamos orientá-la dentro da Escritura. Olha, meu irmão, a Escritura diz isso, a palavra do Senhor diz isso. Em alguns casos, em algumas situações que os casais querem se divorciar, olha, a Bíblia diz isso, diz aquilo. Ah, pastor, eu até entendo, mas nós já estamos decididos. Coloque-se no altar do Senhor, meu irmão. Coloque-se para fazer a vontade de Deus. A gente não quer. Não tem como. Ou a gente se coloca de forma completa, ou a gente não vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tem que ser inteiro. Tem que ser completo. A glória não é para nós. A glória sempre será para Deus. Você quer que o seu casamento dê certo? Trabalhe o seu casamento para a glória de Deus. Você quer que a sua vida amorosa dê certo? Trabalhe esta vida amorosa para glorificar o nome de Deus. Tudo que você for fazer, a Bíblia diz tudo, exatamente tudo, tem que ser para a glória de Deus. Então por isso que eu não posso colocar no meu corpo só parte dele. Eu tenho que amar o meu Deus de todo o meu coração. Não é 99%. Porque Deus não amou você 99%. A Bíblia diz que Deus amou você de uma forma tal maneira, que Ele entrega Jesus da cruz do Calvário. Consegue entender, amém? 1 Coríntios 6,18 diz, fujam da imoralidade sexual. Nenhum outro pecado afeta o corpo como este, pois a imoralidade sexual é o pecado contra o próprio corpo. Vocês não sabem que o seu corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vocês, e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a si mesmos, foram comprados por alto preço. Portanto, honrem a Deus com o seu corpo. Hoje mesmo eu fui na academia. Eita glória! Né? Aí corre lá na esteira. Aí faz o tríceps. Amém? Eu entendi que o meu corpo tem que ser para a glória de Deus. E vai ser, porque eu tenho que trabalhar isso. Mas tem gente que vai lá, fica fortão, glória a Deus por isso, e começa. Posta, tudo certo, amém? Desde que seja para a glória de Deus, amém? Mas às vezes não é. Às vezes você fica lá recebendo fortão, bonitão. Amém. Mas você precisa entender que o seu corpo, ele é templo do Espírito Santo. E às vezes, querido, a gente faz coisas que ferem a santidade de Deus. Faz coisas que ferem a santidade de Deus. Eu costumo dizer que não é o Espírito Santo de Deus que sai da gente. É a gente que sai do Espírito Santo. Porque dependendo do lado que você está indo, ele para e fica vendo você ir lá. Sozinho você acaba se afundando. E a Bíblia diz que um abismo puxa outro abismo. O seu corpo é templo do Espírito Santo. Como que você apresenta ele a Deus? De que forma? De que maneira? Romanos 6,19 diz assim, falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne, assim como ofereceste vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Trate-se
Trata-se de um relacionamento com Deus, da minha maneira de expressar o meu amor a Deus. Eu sou do meu amado, o meu amado é meu. É intimidade com o Senhor. Não é para se afastar, mas apresente-se diante de Deus. Não é para se afastar de Deus. Lembra-se que Adão tinha relacionamento com Deus. Mas quando o pecado entrou, querido, qual foi a vontade dele? Se esconder, se afastar da presença do Senhor. Deus quer ter intimidade contigo. Ele quer ter relacionamento contigo. Por isso que você precisa se apresentar a Ele. E essa entrega precisa, como eu disse, uma entrega total, uma entrega genuína, verdadeira, uma entrega sincera. Romanos 6,12 diz: não deixe que o pecado reine sobre o seu corpo, que está sujeito à morte, cedendo aos seus desejos pecaminosos. Não deixem que nenhuma parte do seu corpo se torne instrumento do mal, para servir ao pecado. Mas, em vez disso, entregue-se inteiramente a Deus. Pois vocês estavam mortos e agora têm nova vida. Portanto, ofereçam o seu corpo como instrumento para fazer o que é certo para a glória de Deus. De que forma eu devo entregar o meu corpo a Deus? De que forma eu devo apresentar o meu corpo a Deus? A Bíblia diz: como um sacrifício vivo e santo. Como um sacrifício vivo e santo. No Antigo Testamento, a Bíblia diz que um animal era levado ao altar do tabernáculo. E ele morria como oferta a Deus. Esse sacrifício apontava para Cristo. Você já se imaginou queimando no altar do Senhor? Deus não quer que você queime no altar dele. Deus quer queimar todos os seus pecados. Porque se ele quisesse que você ficasse queimando, quando Abraão levou Isaque para ser oferecido, ele deixava o fogo queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Queima! Mas não é isso. Não é isso. A Bíblia diz que Jesus é o sacrifício perfeito. Ele já pagou o preço, ele já se sacrificou por você. Foi o único capaz de purificar os pecados de uma vez por todas. Ele ofereceu o seu próprio corpo sem pecado, cumprindo a justiça divina e garantindo perdão e vida eterna para quem nele crê. 1 Pedro 1, 18, 19 diz assim: pois vocês sabem que o resgate para salvá-los do estilo de vida vazio que herdam de seus antepassados não foi pago com um simples ouro e prata, que perdem seu valor, mas com o sangue precioso de Cristo, o Cordeiro de Deus, sem pecado e sem mancha. Este é o preço que foi pago por você. Eu costumo dizer que não foi pago realmente, como diz o texto, nem por ouro e nem por prata. Porque se fosse pago com ouro por prata, o homem é muito sagaz. Se juntaria bilionários e bilhardários para tentar fazer essa recompra, mas foi pago com o sangue de Cristo, que nos purifica de todo o nosso pecado. O sangue carmesim, um sangue que foi derramado na cruz por amor da sua vida. Por isso, pelo amor do Senhor, entreguem o corpo de vocês como um sacrifício vivo no altar do Senhor. Vivo é de forma racional, que eu consiga pensar, entender que a minha mente, o meu corpo, tudo que é em mim, pertence a Deus, é para a glória dEle, é para o louvor do Senhor. Você não pode sair fazendo de qualquer forma e de qualquer maneira, usando o seu corpo para as imoralidades de qualquer maneira. Isso vai desagradar a Deus. O sacrifício vivo e agradável, querido, ele vai envolver renúncia. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. É negar os nossos sentimentos, é negar os nossos desejos. Realmente um sacrifício. Como eu disse, não é a morte literal do seu corpo, mas é algo que tem a consciência plena e absoluta, algo claro, algo transparente de quem realmente Cristo é na minha vida, do que realmente Cristo fez naquela cruz por mim e por você. Não é algo da minha emoção.
Eu não vou ficar emocionado, eu vou pensar, eu vou analisar, eu vou entender que esse sacrifício foi genuíno e verdadeiro. É um culto todos os dias, não é o culto da quarta-feira, não é o culto de qualquer outro dia que você vem à igreja, é um culto diário. Quantas vezes eu estou conversando com pessoas e eu pergunto para pessoas, como é que é a sua vida diária? Você costuma, com a sua esposa, com o seu esposo, fazer um devocional na sua casa? Vocês oram junto? Vocês buscam a Deus junto? Ah, meu irmão, pastor, nós não temos esse hábito. Nós não temos esse hábito. Meu Deus, como é que é esse culto? Todos os dias eu preciso prestar culto, desde a hora que os meus olhos se abrem, ele já se abriu, então eu tenho que ficar alegre, porque ele se abriu, o Senhor me deu mais um dia para glorificar o nome dEle. Não importa, eu vou escovar o dente, eu estou falando com Deus, eu vou fazer qualquer outra coisa, eu estou falando com Deus, eu estou prestando culto ao Senhor. É um culto de adoração, de comunhão, entendendo que aquele que fez todas as coisas, criou todas as coisas, como diz a palavra, eis que estou convosco todos os dias. É aquele que te observa em todos os momentos da sua vida. Nas quatro paredes, que muitas vezes você se acha que está tudo escondidinho, não está, Ele está lá contigo. É através da oração, é através da leitura da palavra, é uma vida consagrada, é um sacrifício que agrada ao Senhor, é uma vida de devoção a Deus, dedicar os meus pensamentos, dedicar as minhas palavras, dedicar as minhas ações, é uma vida de santidade, é eu estar no centro da vontade de Deus e permitir que o Senhor esteja no centro do meu coração. É uma entrega santa, é uma entrega agradável. Eu mesmo me apresento como um sacrifício vivo. Porque Deus não é Deus de mortos, Deus é Deus de vivos. Ele está vivo e Ele está em nosso meio. É permitindo morrer minha natureza humana, matando minhas vontades, meus desejos, matando aquele que nós chamamos de velho homem. Quantas vezes o velho homem quer aparecer? Quantas vezes o velho homem quer mostrar os dentes? Meu querido, mata esse velho homem. Fica aqui no altar do Senhor para Ele queimar você, velho homem. É minha carnalidade sendo colocada no altar do Senhor. É minhas mentiras, é os meus dissabores, é as minhas vergonhas, é a impureza do meu coração, as minhas imoralidades sexuais, o meu egoísmo, os meus ciúmes, os meus acessos de raiva, as minhas idolatrias, as minhas hostilidades, tudo isso sendo colocado no altar do Senhor. É as minhas ambições, é as minhas invejas, minha sensualidade, minhas crendices, minha religiosidade, minhas mandingas gospel. Até isso eu preciso colocar. Chega no começo do ano, final de ano, você só vê as pessoas desejando a paz, eu desejo alegria, eu desejo isso. Eu vou lá no mar, porque eu vou pular 7 vezes, 8 vezes, 10 vezes. Meu irmão, se tudo isso resolvesse, eu ia ficar pulando o dia inteiro. Eu ia colocar patuá, eu ia colocar arruda, eu ia colocar seja lá o que for, porque tem muito crente que ainda lê horóscopo. Deixa eu ver como o meu dia vai começar. Senhor, deixa eu ver como que ele vai começar. Nossa, vai ler a Bíblia, irmão. A Bíblia diz. A Bíblia, quando você olha a Bíblia, você olha o passado, você vê o presente, você já sabe como vai ser o seu futuro. Eu aprendo lá no passado com as pessoas que fizeram errado, então eu não vou fazer. Mas com as pessoas que fizeram certo, se eu praticar aquilo, vai dar certo no meu presente. E tudo que eu fizer agora, eu já sei como é que é o meu futuro, porque o meu futuro pertence ao Senhor dos Exércitos, a Cristo Senhor. Eu coloco no altar do Senhor a minha impaciência, a minha falta de fé, as minhas brutalidades, o meu desejo de divórcio, eu coloco lá no altar.
as minhas incredulidades, e tudo aquilo que não traz glória para o nome do Senhor, eu coloco nesse altar. Eu preciso tomar cuidado, querido, naquilo que eu estou vendo, quando eu não deveria ver. Eu preciso tomar cuidado com o que eu falo, quando não deveria se falar. Às vezes tem briga de casal. E aí começa, um fala daqui, outro fala dali, e fala aqui, fala ali, fala ali. Meu irmão, às vezes um tapa dói menos do que palavras. Toma cuidado com o que você fala. Às vezes o que você fala mata muito mais do que se fosse um tapa. Mas não dê tapa. Coloca no altar também. Eu preciso prestar atenção no que eu estou ouvindo, no que eu estou emprestando meus ouvidos. A Bíblia diz lá em Salmos 1, bem-aventurado, feliz. Quem quer ser feliz aqui, diga amém. Mais do que feliz será o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores, não se detém no caminho dos pecadores. Ele foge dessas coisas. O prazer dele está na lei do Senhor e medita nessa lei de dia e de noite. Quer ser feliz? Obedece a palavra. Por amor do Senhor, obedeça a palavra. Então eu preciso saber o que eu estou vendo, que hora eu estou vendo. Quando você acha que ninguém está te vendo, Deus está lá vendo. O diabo também está te vendo. A diferença é que o diabo não conhece o seu coração, mas Deus conhece o profundo, conhece as intenções do coração. Toma cuidado aonde os seus pés estão entrando, aonde as suas mãos estão sendo colocadas, aonde suas mãos estão manuseando coisas que não é do agrado de Deus. É igual aquela musiquinha lá da escola bíblica dominical, lembra? Cuidado, olhinho, o que vê. Cuidado, boquinha, o que fala. Cuidado, ouvidos, o que o Senhor Jesus está olhando para você. É mais ou menos assim. Cuidado. Cuidado. Provérbios 1:10 diz assim: meu filho, se os pecadores quiserem seduzi-lo, não permita que isso aconteça. Meu filho, não vá com eles, afaste-se dos seus caminhos. Provérbios diz assim, que há caminhos que para o homem parece direito, mas o final deles é a morte. Ah, pastor, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo, para mim estava tudo certo. Ah, querido, toma cuidado. Porque o salário do pecado é a morte. E se você acha que está certo, às vezes o final vai dar ruim. Paulo, ele ensinava seu filho Timóteo, seu filho na fé, dizendo assim: procura-te apresentar-te a Deus. Procura apresentar-te a Deus aprovado. E outra tradução diz: esforça-te sempre para receber a aprovação do Senhor. A gente quer receber a aprovação de Deus. A gente se coloca no altar do Senhor como sacrifício. Quando a coisa aperta, quando a coisa estreita, quando as coisas não dão certo, você vai lá e faz assim: Deus, agora eu vou me tirar aqui porque eu preciso. Aprovado. Eu já apresento a minha vida aprovada. Porque eu sei que quando eu apresentar a minha vida, o Senhor vai se agradar daquilo que eu estou apresentando a Ele. Você sabe que a oferta, o sacrifício, ele não poderia ser feito com animal manco, com animal aleijado, de qualquer jeito, de qualquer forma. Foi por isso que o Senhor Jesus chega lá no templo e começa a chicotear tudo, derrubar tudo, destruir tudo. Porque o camarada ia lá para oferecer o sacrifício, né? Aí ele vinha, ele não trouxe nada, ele não preparou nada. Ele passava lá, comprava um animal de qualquer jeito, de qualquer maneira, ia lá oferecer. Está achando o quê? Apresente-se ao Deus Criador dos céus e da terra, de qualquer forma, de qualquer maneira? Negativo. E a Bíblia diz, lá em
Levíticos 1:3 diz assim: se a sua oferta for holocausto de gado, trará macho sem defeito. A porta da tenda da congregação o trará, para que o homem seja aceito perante o Senhor. Olha que interessante. Do tempo da colheita, Gênesis 4:3-5. No tempo da colheita, Caim apresentou parte da sua oferta, da sua produção, como oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, ofertou as melhores porções dos cordeiros dentre as primeiras crias de seu rebanho. O Senhor aceitou a de Abel e a sua oferta, mas não aceitou de Caim e a sua oferta. Caim enfureceu e ficou transtornado. A Bíblia mostra dois jovens que, se fosse no quesito de oferecer ao Senhor oferta de sacrifício, os dois fizeram. Então está tudo certo. A diferença é a forma que fizeram. Um, eu acredito que foi relaxado. Deus está aqui, é isso aqui que eu tenho para o Senhor, está tudo certo. É o que muitas vezes a gente faz. Apresenta de qualquer jeito, a gente é bonitão por fora, crentão. Chega na igreja, cara de crente. Sai da igreja, tira a máscara. Vai brigando com a mulher até em casa. Irmão, vocês têm que amar um ao outro. Vai brigando. O que eu quero dizer, querido? Que ou você faz a coisa certa e apresenta a Deus uma oferta que o agrade, ou Ele vai rejeitar você e a sua oferta. Teve um bonitão que foi oferecer sacrifício lá na Bíblia, chamado Saul. Saul, a Bíblia diz que ele foi escolhido porque os ombros dele se sobressaíam. Era bonitão, fartão, o povo olhou e falou: é esse aí que vai ser o nosso rei. Ele achou que ele é o cara. Foi lá e ofereceu o sacrifício quando ele não podia oferecer. Quando Deus deu uma ordem para ele, ele não cumpriu a ordem, só cumpriu parte, porque ele era orgulhoso. Às vezes a gente é orgulhoso. Às vezes a gente precisa de ajuda. Às vezes as coisas estão acontecendo, em vez de procurar alguém, um pastor ou alguém de Deus para se aconselhar, procura o ímpio. E às vezes a gente não fala nada. A Bíblia diz que Deus não olha a altura e nem a aparência, mas Ele olha um coração. Por isso que não adianta, a gente não tem como apresentar. Ó Deus, está igual aquela oração. Senhor, eu não sou como os demais homens. Eu vou na igreja quarta, eu vou na igreja domingo, eu vou na igreja, eu vou na escola bíblica, eu faço tudo. Eu não sou como esse pecador miserável. E a Bíblia diz que o pecador miserável batia no peito, nem olhava para cima dizendo: eu sou pecador. Querido, o nosso orgulho muitas vezes não deixa a gente enxergar que a gente é um pecador, que carece da graça de Deus, que carece da bondade de Deus. E se eu quero experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, eu tenho que entender que a minha vida precisa estar no altar de Deus todos os dias. Eu preciso me oferecer como um sacrifício todos os dias. Eu sempre digo, principalmente aos homens, sabe? Se eu não tiver mergulhado no sangue de Cristo todos os dias, eu sou o pior homem da face dessa terra. Eu preciso da graça de Deus. A minha graça te basta, diz a palavra, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. A Bíblia diz que da oferta de Abel, ele agradou. Eu entendo que a oferta de Caim, apesar dele pensar que foi boa, não foi. Apesar dele pensar que estava tudo certo, Deus não se agradou. Há coisas que para nós parece bom, mas para Deus não é. Há coisas que para nós parece agradável, mas para Deus não agrada nada. Há coisas que para nós parece ser perfeito, mas para Deus não é. O que agrada a Deus, o que é bom para Deus, o que é perfeito para Deus, é uma fé genuína, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Um coração quebrantado, um coração que se arrepende, uma vida que realmente se entrega e fala: eu vou mudar. Meu Deus, o horário já foi. Essa é a verdadeira forma de adorar a Deus. A verdadeira adoração vai além de cantar, vai além de participar do culto, viver de maneira que
honre a Deus em todas as esferas, em todas as áreas da nossa vida. A Bíblia diz, em espírito e em verdade. Eu não tenho como adorar a Deus na minha carnalidade. Eu preciso andar em espírito, porque a Bíblia diz, se você anda em espírito, você jamais vai satisfazer as vontades da carne. A Bíblia diz, não imitem o comportamento e os costumes do mundo. Não se conforme com este mundo. Não adotar os valores e padrões, práticas que se opõem à vontade de Deus. O cristão, ele é chamado para influenciar o mundo e não ser influenciado pelo mundo. A Bíblia diz, eu sou o sal e eu sou luz do mundo. Eu sou amigo de Deus, então eu me torno inimigo do mundo. Vocês sabem que nós estamos vivendo num mundo cada dia mais egoísta. Uma sociedade cada vez mais complicada. Uma sociedade com uma conduta cada vez mais imoral, uma conduta cada vez mais leviana, completamente pecaminosa. E eu não posso aceitar viver desta maneira, desta forma. É uma sociedade que aceita a imoralidade, mas chama de moral. É inversão de valores. É uma sociedade que muitas vezes, com todo respeito, dá mais atenção e carinho ao animal do que dá para o marido ou para um filho. Ou para qualquer ser humano. Eu já estou terminando. A Bíblia diz que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade, perversão dos homens que se detêm a verdade, pela injustiça. A Bíblia diz assim, a vida deles se encheu de toda espécie de perversidade, pecado, ganância, ódio, inveja, homicídio, discórdia, engano, malícia e fofocas. Espalham calúnias, odeiam a Deus, são insolentes, orgulhosos, arrogantes, e inventam novas maneiras de pecar, desobedecem seus pais, não têm entendimento, quebram suas promessas, não mostram afeição e nem misericórdia. Sabem que, de acordo com a justiça de Deus, quem pratica essas coisas merece morrer, mas ainda assim continuam praticá-las. E o que é pior, incentivam outros a também fazê-los. Se eu sou de Cristo, eu preciso que a minha mente seja renovada pelo poder do Espírito Santo. Ser transformado pela renovação da mente. Fui crucificado com Cristo. Paulo dizia, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Portanto, vivo neste corpo terreno, pela fé, no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Paulo dizia, quanto a mim, a minha vida foi derramada como oferta para Deus. O tempo da minha morte se aproxima. Eu lutei o bom combate, terminei a corrida e permaneci fiel. Pois para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Isso é uma mente renovada, firmada em Cristo. Paulo sabia quem ele era em Jesus. Tinha certeza da sua salvação. E sabia que a vida dele precisava estar no altar do Senhor, discernindo a vontade de Deus. Quando você entender que a sua vida precisa estar colocada neste altar, como sacrifício vivo, no altar do Senhor, então você vai experimentar a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Porque Deus é bom, querido. Tu és bom e fazes o bem, diz a palavra. Provem e vejam que o Senhor é bom, pois o Senhor é bom. O seu amor dura para sempre e a sua fidelidade de geração em geração. A agradável vontade de Deus é aquilo que agrada ao Senhor. E quando você pratica, Ele vai te trazer paz, Ele vai te trazer alegria. Porque lembra do sacrifício? Eu, Senhor, amo aqueles que obedecem. Por acaso Deus teria orgulho em ofertas de sacrifício? Mais vale obedecer do que
A única coisa que importa para Deus é o sacrifício vivo no altar do Senhor. A perfeita vontade de Deus é o plano completo, sem falha, do que Deus preparou para os seus filhos. E eu finalizo dizendo aqui, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Diz assim: Jesus entregou a sua vida por nossos pecados, a fim de nos resgatar deste mundo mau. E o texto termina assim: conforme Deus nosso Pai havia planejado. Há um plano. E esse plano diz assim: mas ele foi ferido por causa de nossa rebeldia. Ele foi esmagado por causa de nossos pecados. Ele sofreu o castigo que fôssemos restaurados e recebeu açoites para que fôssemos curados. Todos nós nos desviamos como ovelha. Deixamos os caminhos de Deus para seguir os nossos caminhos. E no entanto o Senhor fez cair sobre ele os pecados de todos nós. Ele foi oprimido, humilhado, mas não disse uma só palavra. Levado como cordeiro para o matadouro, como ovelha muda diante dos teus criadores, e não abriu a sua boca. Esse é o plano de Deus, que não poupou o seu próprio Filho em resgate da sua vida. Entregue a sua vida todos os dias ao Senhor. Não permita que o mundo defina os seus valores. Deixe que a palavra de Deus molde você, molde a sua mente, seu caráter. Busque conhecer a vontade de Deus por meio da palavra, da oração, da consagração da sua vida. Entenda que a verdadeira adoração a Deus é demonstrada no estilo de obediência e santidade ao Senhor. Sacrifício vivo, não se conformar, transformação, e o resultado é viver e experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Você pode se colocar em pé. Vamos cantar e depois eu quero orar com vocês.